todos. Só queria falar algumas coisas antes da gente começar, né? Queria dar as boas-vindas para todo mundo, sejam bem-vindos. Esse é um evento que a gente está fazendo aqui na BTEC, que é a Incubadora de Negócios de Impacto, né, de Itabira. A incubadora, ela está nascendo, assim, né? A gente está indo para 1 ano agora. É um projeto que começou com um convênio com a Prefeitura de Itabira, a Unifei, né? Então, a Unifei não tinha nada desses ambientes de inovação. Acho que a Railza deve lembrar dessa época, né, Railza? A gente não tinha centro de empreendedorismo, a gente não tinha nada. E esses ambientes têm começado a se desenvolver. E aí, a BTEC é um desses ambientes. Então, nós somos uma incubadora, né? Estamos começando aí, a gente já tem 2 negócios incubados. E aí, no meio dos nossos trabalhos, a agenda de eventos é uma das nossas vertentes. E a Conquista entrou em contato com a gente, né, para poder a gente mediar aí uma palestra de empreendedorismo feminino, o que a gente ficou muito feliz com essa parceria. E aí o nome da Railza foi indicado, né, para a gente, nossa ex-aluna também, a gente fica muito feliz de recebê-la. E aí tudo deu certo, né? Então a parceria aí deu certo, gerou um evento também para a Unifei por meio da BTEC e por aí vai, né? Então eu sou a professora Tabata, eu estou como a gestora da incubadora da BTEC atualmente, e aí a gente que está comandando por enquanto essa organização de eventos, né? Então, só para introduzir para vocês, tá? Então, queria agradecer de antemão aí a Railza, com certeza, por estar aqui Obrigada. hoje, né? Esse tempinho, e para falar de um tema para a gente tão importante, né? Que, na verdade, a gente não precisaria ter um dia da mulher para poder falar disso, mas infelizmente a gente tem, né? Então, é uma comemoração aí do Dia da Mulher. Mas bora enfrentar a realidade, né? E falar do que precisa ser dito. Aí, antes de passar a palavra para a Railza, eu vou passar só a palavra para o Henrique. O Henrique é o representante da Conquista hoje, ele está aqui com a gente. Henrique, seja bem-vindo, boa noite, pode ficar à vontade aí para suas introduções. Boa noite a todos, né? É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Agradecer, né, tanto a BTEC quanto a Railza, né? A gente tem um quadro de funcionárias muito grande aqui e também tem crescido o número de... como nós somos uma empresa B2B, né? Nós trabalhamos diretamente com pequenos e médios empreendedores no ramo de celulares, né, de manutenção, e tem crescido muito o número de mulheres também nessa área. Tem cursos voltados para mulheres já trabalhando tanto antigamente era mais o atendimento, hoje em dia na manutenção em si, né, algumas dando curso de manutenção. Então, nada melhor do que a gente também procurar ferramentas para que possam ajudar elas a decolarem, né, no empreendimento delas. Então, essa foi o nosso desejo desde o início, né? E até uma aluna da Unifei que trabalha aqui, que fez essa ponte toda e também nos ajudou, que é a Ana, e tornou tudo isso possível, né? Então, a gente fica muito feliz, né, com todo esse evento. Muito bom, Henrique. Eu falei com a Ana, né, nem sabia que era ex-aluna também. Eu falei assim, não, eu tô começando a ficar velha, porque os alunos já estão começando a sair daqui e falar, tive aula com você. Mas enfim, né? Muito bom. Ô, Railza, então eu vou passar a palavra para você, pode ficar à vontade. Aí o formato também você que decide, se quiser que a interação seja no meio, seja no final, você que comanda, tá? Sim. Então, obrigada e boa apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Tabata. Obrigada, Henrique, pelo convite. Obrigada por todo mundo que está aqui participando. Para mim é um prazer estar aqui participando, né? Principalmente tendo formado na Unifei. Eu sou engenheira de mobilidade pela Unifei, da primeira turma da Unifei. Então, para mim é muito recompensador poder estar aqui com vocês. O meu estilo de palestra é bem dinâmico, então eu vou pedir para vocês, durante a palestra, eu vou pedindo para quem quiser abrir o microfone para compartilhar alguma experiência. Eu acredito muito que a teoria ela é muito válida, mas ela é muito mais rica quando a gente traz exemplo prático de vivência mesmo, do que você vive, seja na sua escola, no seu negócio, dentro da faculdade, no seu contexto familiar, em qualquer situação. Então, a gente vai ter alguns momentos que eu vou pedir para alguém abrir o microfone, então fiquem à vontade, não tem certo ou errado, é para ser uma conversa mesmo, e espero que seja rico, né?
Então, quando a Tabata fez o convite para falar sobre empreendedorismo feminino, é um tema muito amplo. Eu sou empreendedora, né? Eu tenho até a logo da empresa tá aqui, VIP, que é uma empresa focada em comportamento humano para performance empresarial, que é um pouco do que eu estava conversando até aqui com a Tabata e com o pessoal antes de começar. Eu trabalho já há muitos anos em consultoria de estratégia, e uma das coisas que a gente sempre viu é que 20% da dificuldade de implementação de algo é habilidade técnica. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não sabe mexer no PowerPoint, no Excel, precisa mexer no SAP, não sabe o conhecimento de gestão financeira, e isso é teoricamente ensinável com mais facilidade. Quando a gente entra no campo da performance, do comportamento humano, cada ser humano ele é um universo em si. Então, você tem que entender a pessoa de forma individual para trazer ela para dentro de uma visão comum de negócio. E aí é onde o meu trabalho é mais forte, que é trabalhar o comportamento humano para gerar impacto financeiro para a empresa, né? Para ser uma relação ganha-ganha dos dois lados. E aí, com isso, hoje eu pensei em falar sobre liderança com princípios. Cada um de nós, a gente tem um contexto, um background, uma criação, valores, mas todo mundo tem princípios na vida, coisas que para fazer negócio para a pessoa é inegociável. E quando a gente está falando sobre formar liderança, ter essa visão clara de quais são os princípios da liderança e coisas que eu não negocio em nome de um ganho financeiro é fundamental quando a gente está falando sobre liderar pessoas em algum lugar. Então, um exemplo que eu gosto de usar muito é, por exemplo, se a gente pensar aqueles filmes de guerra que tem o exército, você vê várias pessoas indo para uma guerra em prol de um país seguindo um general. Por que elas fazem isso? Porque elas acreditam em uma causa maior. Elas têm um princípio que guia elas. O princípio pode ser de defender a pátria, a família, pode ser qualquer outra coisa, mas ela tem um motivo de estar ali, disposta a sacrificar a vida dela naquele cenário. E assim é para a empresa também. Como que a gente consegue gerar esse engajamento no funcionário, no aluno. Então, a gente sabe, a pessoa vai dar aula, às vezes o aluno não está nem aí lá no fundo da aula. Como que eu gero isso na mente de um ser humano? E aí, Salomão tem um provérbio que eu gosto muito, que ele fala, porque a gente está falando de empreendedorismo feminino, né? Eu trouxe essa frase. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E o que eu quero dizer com isso? Pode ser homem ou pode ser mulher também. Existem virtudes que vão nos formar quanto seres humanos, e isso vai passar no nosso estilo de liderança. Então, é um pouco desse caminho aqui que eu quero percorrer, e aí a gente vai falar etapa por etapa do que eu considero que um líder tem que ter, independente da sua personalidade, independente da criação, são características centrais em um ser humano que te leva a conseguir liderar outras pessoas em uma missão, fazer com que as pessoas te sigam em uma visão e queiram trabalhar naquilo. Eu falei já um pouco de mim, né? Mas só para falar, eu fundei a VIP, que é a VIP Performance. Eu trabalhei mais de 10 mil horas em diversas empresas em vários países, né? Muito no Brasil, mas também Estados Unidos, Canadá, no Chile, na Inglaterra. E aí a minha experiência de empresas é variável, desde projeto com setor público, até moto como a Yamaha, até uma empresa de mineração como a Vale, ou um hospital aqui em São Paulo igual o Albert Einstein. Isso me deu uma visão muito ampla de negócio e de ser humano. E aí foi o que eu percebi, que o ser humano ele tem características centrais, independente da indústria que ele esteja trabalhando. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu recomendo até que anotem o nome dele, pesquisem alguns vídeos deles no YouTube, os livros. Tem um cara nos Estados Unidos chamado Simon Sinek. Ele fala muito sobre o princípio da Apple de liderança, como a Apple é inovadora, como que ela pensa no produto. E aí ele vai compartilhando isso nos livros dele. E essa frase dele, eu quero que seja o nosso princípio guia aqui nesse treinamento, que é: liderança é uma escolha, não um cargo hierárquico. Qualquer pessoa em uma organização pode ser um líder. É escolher cuidar da pessoa à sua esquerda e cuidar da pessoa à sua direita. Aí você vai falar, Railza, mas eu sou um aluno, eu não tenho um cargo assim de liderança, não sou um coordenador, um diretor, o dono da empresa, mas o líder, o chefe, ele é um cargo, mas o líder é um sentimento e uma posição que você toma.
Às vezes, você vai ser analista em uma empresa e vai ter um outro analista que é seu par, anda lado a lado e hierarquicamente com você. Mas você pode ter esse papel de liderança, porque liderar nada mais é do que ter a capacidade de influenciar pessoas em prol de uma missão. Então, todo mundo lidera alguém para algo. Quando eu vejo para onde eu estou indo, eu consigo olhar para trás e ver quem está me seguindo. Então, a liderança ela é muito centrada nessa ideia de cuidado. A liderança não é sobre a minha pessoa como líder. A liderança é sobre quem eu lidero. Porque no papel da liderança, eu sou um. E tem várias pessoas que estão me seguindo, acreditando naquilo que eu estou falando. Então, é muito mais sobre entender a pessoa do que sobre as minhas próprias necessidades naquele momento. Então, eu quero convidar vocês para realmente ter essa mudança de perspectiva, porque às vezes a gente almeja um cargo de liderança como uma forma de status, e pode até ser realmente um cargo de liderança, como a cidade de ver, vai trazendo um status para a pessoa, mas nunca é sobre a sua capacidade em si de conquistar aquele cargo. Também tem a sua meritocracia, mas é muito mais sobre as pessoas com as quais você está liderando. Porque às vezes a gente quer assim, um líder ele quer muito ele aparecer, só eu apareço, só eu falo, e aí você não consegue crescer, a sua empresa fica empacada, porque a imagem toda da sua empresa é você. Quando a gente quer crescer em um ambiente, seja na sua empresa, ou seja você trabalhando para uma outra empresa, é necessário que você forme um time. Porque se você é um analista sênior e você quer ser um gerente, você precisa que o analista júnior se desenvolva a ponto de ser um sênior para aí você virar um gerente. Só que a gente às vezes está tão focado em subir que a gente esquece de preparar quem está vindo atrás. Nesse nível, atrás, entenda no sentido de hierarquicamente, né? Numa posição hierárquica menor, júnior ou sênior nesse sentido. E aí, o primeiro princípio, eu trouxe aqui alguns princípios, e o primeiro deles é liderança que serve. E por que eu trouxe esse tema? Eu gosto muito de pensar que aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Por quê? Porque quando eu estou liderando, eu estou servindo a uma visão que é maior do que o meu cargo, e eu estou liderando essas pessoas para poder alcançar a visão que a minha empresa tem, que a empresa que eu trabalho tem, que a minha escola tem, que a minha universidade tem, que a causa social que eu apoio tem, que a ONG que eu apoio tem, mas a visão ela é maior do que eu. E aí eu estou servindo as pessoas que eu estou liderando, porque se eu não me colocar nessa posição de entender o coração e a mente da pessoa, eu não consigo alcançar algo dentro dela que vai fazer com que ela me siga. Então, se a gente, inclusive, observar, por exemplo, a natureza e os animais que eles andam, né, em bando, eles sempre estão seguindo um líder, eles sempre estão seguindo alguém. Se o líder virar para a esquerda, ele vai virar para a esquerda. Se o líder virar para a direita, ele vai virar para a direita. Mas o que isso tem a ver com o nosso mundo humano, digamos assim? Se você está liderando alguém e você leva a pessoa para a esquerda, mas a esquerda coloca a vida dela em risco, você é responsável por essa vida que você está colocando em risco. Porque se você vai para a esquerda e o caminho certo era para a direita, tem até uma frase, né, que eu gosto, que muita gente conhece até do filme, inclusive do Homem-Aranha, eu gosto muito de... Outro conselho, inclusive, que eu dou para líderes, não foque somente em consumir conteúdo de liderança. Um bom líder, ele está conectado com a cultura que existe ao redor dele. Então, por exemplo, um dia eu estava vendo o filme do Homem-Aranha, e aí o tio do Homem-Aranha falava assim para ele, com grande poder vem grande responsabilidade. E o que ele estava querendo ensinar? Todo o grande poder que você adquire através da liderança traz consigo a responsabilidade sobre quem está sendo liderado por você. Então, é importante sempre ter essa visão sobre a liderança. Então, os protagonistas da empresa, eu até coloquei essa imagem do Oscar, né? O Oscar vai para. O Oscar, a pessoa, o diretor vai produzir, vai ter o produtor, vai ter o diretor, vai ter o investidor do filme. Ninguém está sabendo quem investiu no filme, quem colocou milhões de reais para o novo filme do Brad Pitt ser feito. Ninguém sabe. O Oscar vai para o Brad Pitt. Porque apesar do líder do Brad ser a pessoa que investiu, o Oscar vai para o time.
Então, quando a gente tem essa visão que a estrela do show não sou eu que lidero, mas o time que está comigo, eu consigo dar honra a quem merece honra. E esse é um dos principais princípios da liderança, valorização do ser humano. Se a pessoa ela se sente valorizada e parte da empresa, que a vida dela importa, olha, Tabata, sem o seu trabalho, a Unifei não seria a mesma. Não, você não está entendendo. Muito obrigada pela visão que você passa pelos alunos, aquela matéria de gestão vai fazer muita diferença na vida deles. É menos sobre eu que montei a grade da Unifei e mais sobre quem é o time que está dando aquela matéria. É menos sobre o gerente de mineração e mais sobre o mecânico que está indo lá apertar a porca do parafuso para aquele caminhão fora de estrada funcionar. É menos sobre eu que tenho uma empresa de tecnologia e mais sobre a pessoa que está consertando a tela de um celular que é quebrado, porque é com essa pessoa que o cliente tem contato. E é aqui que eu quero chegar. Quando eu valorizo a minha equipe trata melhor o meu cliente. Só que o que acontece? Eu quero que meu cliente seja bem tratado, mas eu não tenho paciência com o meu funcionário. Só que eu não tenho contato com o meu cliente. Quem vai atender meu cliente quando ele entra na loja é o meu funcionário. Só que se eu quero que o meu funcionário fale, nossa, Henrique, seja bem-vindo, como que a gente pode te ajudar hoje? Aí o cliente sai. E você chama o funcionário e fala, nossa, como que você fez isso? Olha, você quebrou essa tela, como que a gente tem uma atitude em relação ao funcionário e espera que ele tenha outra atitude em relação ao cliente? A gente precisa ter coerência também nas ações. E aqui é o primeiro ponto que eu queria, se alguém tiver algo aqui para compartilhar, de alguma experiência que viveu nesse sentido, assim, até de não se sentir valorizado em algum ambiente, qual o sentimento, principalmente tentar se conectar, o que você sentiu quando alguém gritou com você, não reconheceu o seu trabalho, se alguém puder abrir o microfone, qualquer pessoa, tá, gente? Para compartilhar. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Não? Eu vou continuar, então. Tabata, você me fala aí, se tiver alguém, porque como eu estou projetando, eu não estou vendo a tela. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo? E aí, um outro princípio, é o que eu chamo, o segundo princípio, eu chamo de liderança, liderança que produz. E o que eu quero falar com isso? E eu vou até ficar aqui direto na foto, porque essa foto transmite muito do que eu estou querendo falar. Quando eu falo que a liderança produz, e a gente lê aquele provérbio lá de Salomão, a gente vê que aquela mulher acordava cedo, ela preparava tudo estava arrumado e tudo estava funcionando no ambiente ao redor dela. Aqui é uma foto que o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002. E aí o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 2002, e a gente vê aqui em cima o Cafu, que naquela época, a gente vê até aqui a faixa no braço dele, ele era o capitão. Ele está comemorando, ele era o capitão, então ele está com a taça na mão, todo mundo está feliz comemorando. Mas não foi o Cafu que ganhou aquela Copa, né? Foi um time que ganhou aquela Copa. Então, quando eu falo liderança que produz, eu tenho um princípio que eu sempre apliquei nas consultorias que eu trabalhei e agora muito mais na minha própria empresa, que é o seguinte: ninguém que responde para mim coloca a mão onde eu não colocaria. O que eu quero dizer? Se eu peço para uma pessoa limpar um vaso, eu limparia aquele vaso também. Se eu peço para uma pessoa vender algo para mim, eu também seria capaz de vender aquilo. Então, ninguém coloca a mão onde o líder não colocaria. Quer dizer que eu já coloquei a mão onde a pessoa colocou? Não é isso que eu estou falando, porque pode ser que a pessoa, e isso é saudável para você crescer, trazer pessoas que têm habilidades que você não tem. Mas é muito mais sobre uma disposição de mente. O Cafu, por mais que ele fosse o capitão, e o futebol relata muito isso, né? Ele estava no campo. Ele vestiu a camisa, ele suou, ele correu, ele foi de um lado para o outro, ele batalhou, as pessoas viam ele correndo, fazendo gol, defendendo o time, porque não era sobre o Cafu aparecer, era sobre o Brasil ganhar. Então, não é sobre a Raíssa aparecer, é sobre a VIP ganhar. Não é sobre a Tabata aparecer, é sobre a Unifei ganhar. Não é sobre o Henrique aparecer, é sobre a empresa dele ganhar. Então, é assim por diante. O meu papel como líder e o seu papel como líder, um dia também, quando você for líder, não é sobre o nosso próprio reconhecimento, mas é sobre conduzir o time inteiro numa visão,
para a empresa ou a instituição que você trabalha ganhar, e aí ganhar, gente, entenda de uma forma ampla. Pode ser dobrar seu lucro, pode ser mais engajamento, cada um vai ter a meta que você está trabalhando ali, né? Mas ganhar no sentido atingir a meta, e todo o time celebra. Você percebe aqui que só uma pessoa está segurando a taça, porque só existe uma. Então, quem está segurando a taça é o Cafu, mas todo mundo está sorrindo. Porque aqui, para eles, não importa quem está com a taça na mão, o que importa é que o Brasil ganhou. Então, essa mesma mentalidade que o futebol aplica, eu gosto de pensar muito quando eu faço um dos serviços que eu ofereço na VIP, é mentoria para líderes. Então, é algo que eu trabalho muito assim nessa mentalidade com o líder e junto com o time, porque até um insight, um conselho assim que eu posso dar, eu gosto muito de um modelo de gestão que eu chamo de sanduíche, que é de cima para baixo e de baixo para cima, e a empresa é o hambúrguer que está no meio, né? Então, assim, a solução, ela precisa vir, sim, do dono da empresa para baixo, mas ela também precisa vir do operacional para cima. Por quê? Porque se o dono fala, nossa, vamos fazer isso no computador, quando o cliente chega na loja, a pessoa, esse parafuso não funciona nesse celular aqui, não. Então, às vezes, você sabe coisas sensacionais na teoria que não funcionam na prática, ou o contrário. Eu falo para o meu funcionário, vai lá e soluciona isso daqui, sem dar apoio nenhum. Às vezes, a pessoa está tão focada na única parte que ela faz, que ela não consegue ver o todo da empresa. Por isso que é importante você ter um modelo de gestão sanduíche, que ela vem de cima para baixo, que seria o Cafu conduzindo o time, mas de baixo para cima, que é o time fazendo essa visão. E o sanduíche é o Brasil ter ganhado a Copa. Então, um pouco dessa visão. Eu vou passar todos os princípios, e aí depois eu acho que é melhor eu derrubo a tela, e aí a gente abre o microfone, que eu acho que é melhor a gente falar, eu olhando para vocês. Tá? O princípio 3 é o que eu chamo de liderança que foca. E aí aqui eu trouxe uma metodologia que eu criei, que eu chamo Fator Uau da Disney. O que é isso? A Disney, quando a gente vai olhar para os filmes dela, todo filme que a Disney faz, ela quer ganhar um Oscar. Ela pode não ganhar, mas o que ela quer, eu posso não ganhar o Oscar com Toy Stories, mas eu vou fazer o filme do Toy Stories para ele ganhar um Oscar. Se ele vai ganhar ou não um Oscar, é uma situação alheia, que independe de mim, mas eu vou fazer o meu possível para poder fazer com que o filme seja premiado. Então, essa é um pouco da mentalidade. E o que isso ensina a gente sobre liderança? E aqui eu coloquei um triângulo equilátero de propósito. E por que é de propósito? Porque nenhuma parte é mais importante que a outra. Se qualquer parte estiver desequilibrada, o triângulo inteiro cai. E a mesma coisa em gestão de equipe, é a mesma coisa em empresa. Então, o primeiro ponto aqui em cima que a gente vê é o que eu chamo de elenco digno de Oscar, que são pessoas. Uma empresa é feita de pessoas. Então, você precisa ter uma equipe que é qualificada. O brasileiro, e vocês devem já ter percebido isso, o brasileiro tem muita dificuldade de valorizar conhecimento. O brasileiro não vê valor em pagar por conhecimento. Ele paga 10 mil reais no iPhone, mas não paga 5 mil reais em um curso. Só que o iPhone, daqui a um ano, ele está desatualizado. E aquele conhecimento que você conseguiu em um curso pode mudar a sua empresa para sempre. Então, invista em conhecimento não só seu, mas da sua equipe. Sempre lembra daquele método sanduíche. Não basta o gestor ser qualificado, ele precisa ter uma equipe que saiba entregar. Imagina o Brad Pitt fazendo todos os papéis do filme. Não ia funcionar, ele ia ficar exausto. Então, um líder, quando ele não investe em qualificação da própria equipe, ele mesmo se leva ao burnout, ele mesmo se leva à depressão, ele mesmo se leva à exaustão. Ele quer tanto ser a estrela do show que ele não vê que a própria ambição está matando ele. Então, é muito importante a gente trabalhar nesse pilar de qualificar o nosso time, preparar pessoas, criar pessoas. Ter uma mentalidade que quanto mais o meu time cresce, mais eu cresço, mais a minha empresa cresce. É um efeito borboleta, tanto para ruim quanto para bem. Um outro ponto que eu coloquei aqui é uma gravação impactante. Toda empresa precisa de tecnologia, sistemas. E aí pode ser qualquer sistema. Cada empresa vai ter uma realidade. A Vale precisa do SAP para conseguir gerir os contratos, porque são mais de 10 mil contratos que eles têm hoje em dia. Mas uma empresa pequena que está começando, uma empresa local de Itabira, não precisa de um SAP da vida para gerir contratos, mas precisa de um bom Excel. Então, uma boa parte
de você saber qual tecnologia usar, é saber qual o cenário que a minha empresa está. Então, uma coisa quando, por exemplo, eu nunca vendo uma solução de prateleira para cliente. Porque às vezes a pessoa vem me pedir um preço de consultoria, eu falo, não, primeiro eu faço uma reunião de 2 horas com você para entender o seu negócio, para oferecer algo que faça sentido para você. Eu nunca vou vender algo simplesmente para eu ganhar o dinheiro da consultoria. Eu só vendo algo que eu vejo que faça sentido para o seu negócio. Então, eu sempre tenho essa conversa antes. E um ponto é essa tecnologia. Porque uma das coisas que eu falo para o meu cliente é assim, de nada adianta eu te vender um foguete se você precisa de um carro. Então, se hoje você precisa usar o Excel, por que eu te venderia um SAP? Só porque o SAP é mais caro e eu ia ganhar mais com o SAP? Não. Então, quando a gente está na nossa próprio negócio, a gente tem que pensar qual o sistema que eu preciso. É um Excel? É um Power BI, um PowerPoint? Quais sistemas que eu uso e quais ferramentas? É muito mais também do que tecnologia. É ferramenta, eu vou colocar uma gestão à vista, quais KPIs eu vou definir, como que eu vou gerir meu time, tudo isso é ferramenta que eu posso usar. É Lean, como que eu uso todas essas ferramentas de gestão a favor da minha empresa. E aqui um próximo ponto é um storytelling consistente. Imagina se eu estou assistindo o filme da Branca de Neve lá, aí no meio da Branca de Neve surge o Toy Stories, no filme, no final surge o Mickey e termina com Star Wars. Não faz sentido com nada. Toda história ela tem um início, meio e um fim. E o que é isso? Isso é um roteiro espetacular. É isso que faz a Disney ganhar Oscar. É isso que fez Frozen ganhar um Oscar. Então, a gente precisa ter processos. Em uma empresa, o storytelling de um filme são processos. Imagina se toda vez que alguém vai entrar lá no Albert Einstein para ser atendido, ela passa por um fluxo diferente. E aí a atendente que está lá tem que ligar toda hora para o gerente do hospital. Ou, chegou a pessoa aqui, ela é meio grave, o que eu faço? Não, chegou esse aqui, eu vou colocar uma pulseirinha verde. Não, esse aqui eu não sei o que eu faço. A confusão de não ter processo te custa dinheiro. Então, às vezes a gente pensa, eu não tenho tempo de parar para fazer processos. Só que a falta do processo te consome tempo. O tempo que você, entre aspas, gastaria, não é gastar, é investimento. E aqui é uma outra mentalidade de liderança. Muitas coisas que eu vejo como gasto, não é gasto, eu tenho que ver como investimento. Eu investir na minha equipe ser capacitada não é um gasto, é um investimento. Porque a ideia do gasto é que ele é um ralo, né? Eu coloco e ele vai embora. A ideia do investimento é que ele me traz um retorno. Então, eu tenho que pensar no meu gasto que eu tenho na minha empresa como investimento. Onde que eu estou investindo o meu dinheiro que ele vai me trazer um retorno? Então, se eu invisto em capacitação do meu funcionário, eu espero que aquilo traga um serviço de melhor qualidade. Se eu invisto em um sistema, eu não estou gastando dinheiro ralo abaixo. Eu estou investindo em algo para poder trazer uma tecnologia melhor. Se eu estou fazendo um processo, é para eu ter um padrão. É muito importante que processos tenham um padrão. E claro, assim, a vida é surpreendente. Então, vai ter cenários que você não estava esperando no seu processo. Isso faz parte da vida. A vida é dinâmica. O ser humano é dinâmico. As empresas são dinâmicas. Se a Apple tivesse continuado com o iPhone 1, hoje ela não seria líder de mercado com o iPhone 14. Então, assim, é claro que a própria dinâmica da vida e da cultura e do mercado vai te forçar a evoluir. Mas para o cenário que você tem hoje, você precisa ter um processo. Qual que é o processo que eu sigo quando a pessoa chega com o computador estragado na minha loja? Qual que é o processo que eu sigo quando um calor é admitido na Unifei? Eu preciso ter essa visão, que aí eu consigo ter processos consistentes, com pessoas qualificadas e com sistemas que realmente funcionem. Que aí a minha empresa, ela funciona, até o símbolo da Unifei é uma engrenagem, né? Imagina uma engrenagem travando. Só ia dar problema. Essa engrenagem da empresa, ela tem que rodar. E para isso a gente precisa desses 3 pilares. E aqui um dos últimos que eu coloquei é um que eu chamo liderança que se disponibiliza. E aí eu coloquei aqui a capa do super-homem. Eu até já falei um pouco desse tema, né? Mas em um papel de líder não existe super-herói, você é um ser humano. E aqui eu quero até, assim, imagina uma situação que você está passando por um momento difícil. Você perdeu sua mãe, seu pai, seu filho, está passando por um divórcio, não sei, alguém foi. Você está passando por algum momento difícil na sua vida. Tenta imaginar um cenário que você passou e que mesmo assim você teve que trabalhar, e além de trabalhar, você tinha que liderar essas pessoas.
Pensou nesse dia? Quando você pensa nesse dia, provavelmente te leva um sentimento de exaustão, de você achar, eu nunca achei que eu ia conseguir superar esse dia. E é aqui que a síndrome do super-herói é o que mata a pessoa. Por quê? Porque ela acha que ela não pode pedir ajuda para ninguém. E claro, tem uma diferença muito grande entre o líder ele mostrar que ele é humano e ele parecer desesperado. Por quê? Porque o papel de um líder ele é um guia. Então, não sei se vocês já pegaram um voo com turbulência, você não vê a moça desesperada, chorando, com medo que ela vai morrer. Ela precisa mostrar, ela precisa mostrar prontidão, ela precisa mostrar tranquilidade, mas ao mesmo tempo você vê que a pessoa é um ser humano. Então, uma das funções do líder é achar esse equilíbrio. Eu me faço disponível para o meu time, eles entendem que eu sou ser humano, que eu também erro, que eu também falho, e o que é uma grande parte disso aqui? Estar disponível para feedback. Então, assim, uma sessão de feedback não é só eu chegando e falando, olha, Maria, você fez isso, isso e isso, eu não gostei, ou da outra vez você pode fazer melhor. Até um dos treinamentos que eu tenho é justamente falando sobre como dar feedback, porque ele é uma ferramenta em si, né, que muitas pessoas às vezes não sabem utilizar dele, mas também como eu recebo feedback, porque eu não sou uma super-heroína. Então, da mesma forma que às vezes eu vejo um erro em quem eu estou liderando vai ver um erro em mim enquanto líder. Olha, Raíssa, eu não gostei do jeito que você falou. Então, tá aberto a receber esse que eu chamo, a gente chamava muito de upward feedback, que é um feedback de baixo para cima, né? Porque a gente acha o feedback vai do líder para o liderado, mas um dos feedbacks mais importantes é do liderado para o líder. Você que é professor tem escutado o seu aluno? Você que é dono de uma empresa tem escutado o seu funcionário? Você tem ido conversar com ele? Você tem perguntado como você pode melhorar como líder? Você tem se feito disponível? Porque quem coloca a capa de super-homem vai morrer pela criptonita. Então, assim, você precisa se colocar como ser humano. A pessoa precisa sentir segurança que você é um líder, mas ao mesmo tempo entender que você é um ser humano como ela também, que tem seus problemas, suas frustrações, mas que está ali tentando fazer o seu melhor para poder levar o time em prol de um objetivo comum. E o último que eu coloquei aqui é a liderança que é consistente. E aqui eu trouxe para contar uma história para vocês. Não é sobre as grandes coisas, é sobre a acumulação de várias pequenas coisas. Não sei se quem aqui já teve provavelmente um relacionamento amoroso, ou até numa amizade. Vamos supor uma amizade, uma pessoa que você conheceu, e aí você fez a amizade com aquela pessoa, você se apaixonou por aquela pessoa e está no relacionamento, ou está até casado, em algum cenário assim de alguém que é importante. Não teve um dia que você virou e falou: Nossa, eu amo, eu amo esse cara, eu quero casar com ele. Esse dia, assim, não existiu. O dia que você fala, hoje eu me apaixonei. Não, hoje ele trouxe assim, assim, ó, ele parou Itabira, colocou um caminhão, tô apaixonada. Ou ela fez isso e, nossa, fiquei desse jeito. Não, não foi esse dia, não é os grandes eventos, a liderança é a mesma coisa. Não é sobre uma grande conferência, é sobre como você trata seu time nas pequenas coisas. Não é sobre um grande evento, é sobre como eu trato meus alunos no dia a dia. Então, não é sobre as grandes coisas, sobre a acumulação de várias coisas. O que fez essa pessoa se apaixonar por você não é que você comprou um grande buquê de flores para ela e parou o trânsito. Foi que no dia que vocês estavam sentados no sofá de casa e você teve um dia maravilhoso e ela teve um dia terrível, em vez de você falar, nossa, meu dia foi maravilhoso, não, você escutou quieto e deixou ela falar sobre o dia terrível que ela teve. E não falou sobre o seu dia maravilhoso. Porque você sabia que essa pessoa precisava ser escutada. É sobre, no dia que você levantou para pegar uma Coca-Cola aqui para você na geladeira, você voltou com a Coca-Cola para ela também, porque você sabia que essa pessoa gostava. Então, são esses pequenos atos que um dia faz a pessoa falar, nossa, eu estou apaixonada. São as pequenas coisas acumuladas que geram os grandes impactos. Então, o que adianta eu ir hoje para a academia e levantar 100 quilos e eu não ir por um mês? É muito melhor eu ir para a academia durante 30 dias levantando 5 quilos por dia do que eu ir um dia e levantar 100 quilos. Então, não adianta eu erguer um império de uma empresa em um dia e desaparecer o resto do mês e meu time não me ver mais. De nada adianta eu pagar 3 salários de bônus para o meu funcionário no final do ano, mas eu trato ele mal todos os dias. Então, a nossa ação precisa ter consistência. Em inglês, existe uma expressão que chama walk the talk, que quer dizer ande a conversa.
que eles querem dizer com essa expressão? Viva aquilo que você fala. Então, se você diz para o seu time que é importante ele tratar bem o cliente, trate bem o seu time. Se você diz para o seu time que eles não podem roubar do caixa da empresa, não atravesse o sinal quando tiver vermelho. Porque a nossa vida ela precisa ter consistência com aquilo que a gente fala. Porque imagina assim, eu falo para o meu funcionário, você não pode roubar, não pode tirar isso do caixa da empresa, só que ele me vê sonegando imposto. Ele me vê não querendo emitir uma nota fiscal, porque eu não tenho que pagar tal porcentagem de imposto, porque é muito alto o imposto no Brasil. Então, é a consistência que vai levar a gente a conseguir construir uma cultura forte na empresa. É isso que move ponteiro, é isso que engaja. É a mesma coisa uma criança, não sei quem aqui tem filho, mas experimenta você falar para o seu filho que ele não pode falar palavrão, mas todo dia você fala palavrão. Ele vai começar a falar palavrão, porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu vivo. E é a mesma coisa em uma empresa, em uma liderança. E aí aqui eu fecho com esses princípios todos, eu tirei dessa história dessa mulher de Provérbios 31 e fala assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. E por que eu trouxe especificamente essa frase aqui? Porque quando a gente sorri diante do futuro, a gente coloca uma perspectiva positiva sobre a empresa, uma perspectiva positiva sobre a vida. Hoje está difícil, mas amanhã pode melhorar. Mas não é uma melhora passiva. Tipo, hoje está difícil, o mundo está desmoronando e eu estou aqui sentada. Não, eu trabalho ativamente, mas confiando que amanhã pode ser melhor. E aí a última parte é fala com sabedoria e ensina com amor. Por quê? Tem tanta gente que fala, é melhor falar a verdade de qualquer jeito do que falar mentiras camufladas. Mentira é horrível, ninguém quer, independente se é camuflada ou de forma grosseira, ninguém quer escutar uma mentira. Só que quando a gente fala verdade, 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 eu falo de qualquer maneira, a pessoa não absorve. E aí aqui é onde eu quero fechar aqui essa parte do treinamento, que é comunicação não é sobre o que você fala, é sobre como a pessoa que está te escutando te percebe. Então, a verdade ela é importante, a gente sempre tem que reger pela verdade. Mas de nada adianta eu falar a verdade se ninguém quer me escutar. Então, por isso que essa mulher, ela fala com sabedoria e ela ensina com amor. Porque quando eu me comunico, eu quero que a outra pessoa entenda o que eu estou falando e não simplesmente ser escutado, né? Eu não quero simplesmente transmitir um conhecimento. Eu quero que esse conhecimento gere uma mudança, um impacto na vida daquela pessoa que está absorvendo aquele conhecimento. Eu tinha 45 minutos, eu acho que deu certinho, que eu estou olhando aqui 7h45. E aqui, só para deixar os contatos da VIP também, eu vou abrir aqui o microfone também para quem quiser falar. O nosso Instagram é VIP Performance, tem a página do LinkedIn também. Esse aqui é o WhatsApp corporativo também. Tem o e-mail aqui da VIP. É um prazer aqui falar com vocês. A Tabata gravou, não sei como ela vai disponibilizar esse treinamento depois, mas ela me perguntou se podia gravar e podia. Mas eu quero agradecer aqui cada um que participou. Vou interromper aqui o compartilhamento para ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Railza, vai ficar disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. Vou pegar o link aqui e já mando aqui no chat também, tá? Sim. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma situação que viveu que gostaria de compartilhar? Não? Eu tenho uma, posso? Pode. Na verdade, eu tenho 3, assim. Seria só um comentário mesmo, que eu gostei muito quando você falou de processo, né? Eu sou da engenharia de produção, então isso é muito legal. Processo economiza muito, né? Otimiza, faz a gente ser mais organizado, né? A pessoa saber como trabalhar, não ficar perdido, né? Então, gostei muito quando você falou muito disso. E aí eu queria te perguntar, acho que é uma pergunta um pouco assim, um pouco de praxe e tal, mas acho que, né, a reflexão vale em cima. Na verdade, seria mais para os subordinados do que para os líderes, né? Então, assim, como conviver ou como liderar, como conviver, como trabalhar com um líder autoritário ou que, então, usa muito do poder dele, né? Como que a gente, como subordinado, pode minimizar um pouco a situação complicada, né? Que é, assim. Sim.
eu vejo essa situação assim, depende do. Eu gosto de falar que na vida existe uma hierarquização de acontecimentos, né? E isso é importante para a gente na jornada de maturidade como ser humano. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar a legislação do Brasil, você tem uma punição para quem furta, outra para quem rouba, outra para quem pratica homicídio doloso, outro para quem homicídio culposo. E se a pessoa simplesmente não tem consequência nenhuma criminalmente. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque tudo depende da situação ao qual ele está te submetendo. Se ele está, então vamos começar pela mais grave, se ele está te submetendo para uma situação de abuso, aí o certo é você reportar para uma hierarquia superior à dele, né? Porque aí você está em uma situação, digamos assim, de perigo. Pô, assédio sexual, algo assim. Se é algo criminoso, tem que inclusive ir para a polícia, né? Mas se é algo assim que a psicológico, pressão psicológica, a pessoa está se sentindo mal, eu sempre, dependendo do que for, né? Se for assédio sexual, vai direto para a pessoa e para a polícia. Mas se for assim, um abuso psicológico da pessoa, tenta conversar primeiro com a pessoa, chamar ela para conversar, mas não no sentido, até aqui uma dica que eu dou dessa experiência de coach também, perguntas que começam com porquê, geralmente é ruim no ponto de vista de eu induzir a pessoa a falar algo. Exemplo, tem uma situação complicada, e aí eu falo, por que você age assim? Por que você me trata dessa maneira? E aí isso leva a pessoa a falar, nossa, ela fica meio defensiva assim, né? Mas se eu falo, eu queria entender, fulano, o que te leva a agir assim em determinada situação? Eu percebi que em determinada situação você agiu dessa maneira. E eu só queria te falar que quando você age dessa maneira, eu me sinto ferida, eu não me sinto bem, eu gosto de trabalhar com você, então eu estou aqui para ver com você uma maneira como a gente pode melhorar a nossa relação. Percebe a diferença? Uma coisa é o porquê tem e aí é muito do ser humano, porque tem algo acusatório. Por que você fez isso? E a pessoa ela vai para um modo de defesa. Mas quando eu falo, Tabata, o que te... E aí, importante que eu estava falando feedback, sempre anote a situação. Porque a primeira coisa que a pessoa vai te perguntar, não, mas eu não faço isso. Então você pode falar assim, olha, lembra aquele dia que aconteceu isso, isso e isso? Então, você me falou, e com esse tom que eu estou falando, por que que não funciona quando as pessoas vão confrontar a noção de feedback? Porque elas vão no momento da raiva. E no momento da raiva você não resolve nada, a pessoa fica defensiva. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou, espera os nervos se acalmarem. Aconteceu naquele dia, não espera uma semana, vai no dia seguinte. Mas deixa a noite passar, de novo, no contexto que não é algo criminoso, tá? É algo psicológico, assim. Então, assim, você vai chegar no outro dia e falar, fulano, ontem aconteceu tal e tal situação, eu não me senti bem, e eu vejo, assim, você é uma excelente pessoa, então eu queria realmente entender aqui com você o que te levou a agir assim. O que você pensa sobre isso? O que você acha que nós podemos fazer juntos para melhorar? Percebe que agora, além de você não acusar, você traz ele para a solução? E aí você consegue atingir um ponto mais profundo na mente da pessoa. Então, eu sempre aconselho isso, até essa conversa um dia depois, e começar perguntas que são abertas, com o quê, e não com o porquê. E trazer a pessoa para a solução. E mostrar, e é muito importante você mostrar o sentimento que você sentiu. Porque o feedback ele é também sobre você, né? Como você se sentiu naquela situação. E aí você não fala sobre ele, né? Você fala sobre você como alguém dentro daquela situação. Muito bom, Railza. Aí, aproveitando o seu gancho, então, que você falou da questão do feedback, aí uma coisa é realmente difícil, né? O feedback, acho que é difícil para quem dá e acho que é difícil para quem recebe também, né? E aí, qual que seria a sua recomendação, sua dica para quem está recebendo feedback, que não é tão bom assim? Porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo um bom trabalho, se esforçando ali, e às vezes não, né? A gente mesmo, como professor, a gente recebe uma avaliação todo final de semestre, os alunos vão lá, entram no sistema e dão notas para a gente, né? E aí, no final, a gente tem uma média. E aí, às vezes, alguns comentam umas coisas assim, da turma de 2 ou 3 ali, da turma de 50 alunos. Aí você fala assim, mas, poxa vida, por que será que ele entendeu dessa forma, né? O que aconteceu ali que foi assim? Então, qual que é a dica de receber um feedback mais, assim, leve, sabe? Enfim. Eu acho que o exemplo até que você deu é uma situação diferente, né? Porque uma coisa é eu receber um feedback escrito, outra coisa é eu estar na conversa com a pessoa, né? Então, vou falar dos dois cenários. Se eu estou na conversa com a pessoa,
igual a gente está conversando aqui, ou pode ser pessoalmente, mas é vivo, é ao vivo que está acontecendo, eu me coloco numa posição de receber. E eu sempre tenho que partir do princípio, e pode ser que não seja a situação, mas eu sempre vou partir desse princípio, que quem está me dando feedback quer contribuir com o meu crescimento. E o que eu faço? As pessoas, elas têm a capacidade de nos atingir até o ponto que a gente deixa. E não no sentido de revidar, no sentido que a pessoa pode falar 20% de verdade, 80% ser mentira, no sentido que é uma percepção que não é real. O que eu faço nessas situações? Eu absorvo os 20%, trabalho naquilo que eu posso e literalmente ignoro aquilo que não é verdade. Mas primeiro eu faço uma autorreflexão. Eu escuto tudo, anoto o que a pessoa está me falando, agradeço no final e depois eu vou refletir sobre aquilo. Falar, nossa, realmente tem alguma situação, principalmente se a pessoa for muito júnior e ela está falando com alguém que é mais sênior, às vezes quando a pessoa ela vai crescendo em liderança, ela esquece de como era no início da carreira. O estagiário, ele tem um certo receio de falar com o gerente, é normal, a hierarquia causa isso. Então, você tem que se colocar no lugar da pessoa também. Um aluno, ele vai ter receio, às vezes, de falar algo assim para o professor. Então, quando eu receber esse feedback, lê, no caso é escrito, né? Então, lê, vê se faz sentido, porque às vezes a gente entra no modo defensivo, como se a pessoa estivesse atacando e fala, não, isso, eu não faço isso. Às vezes a gente faz sem nem perceber. Então, tenta absorver aquilo que faz sentido. Igual a peneira, né? Eu lembro de fazer uns laboratórios de asfalto aí na Unifei, e a gente coloca várias pedras para aula de granulometria, né? Então, é a mesma coisa, a pessoa vai jogar pedras de todo tamanho. Eu sou a peneira, eu decido o tamanho do buraco que eu vou deixar aquela pedra passar. Então, ter essa mentalidade de peneira, né? E não de ficar retendo tudo, porque senão você se leva ao burnout também. Gostei da peneira. Obrigada, Railza. Tem mais algum? Vou deixar a palavra aqui, só o comentário da Maria Paula, né? Achei muito interessante, com certeza abre bem nossa visão acerca dos processos que são necessários ter na empresa. Pessoal, fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas com a Railza. Vou falar um pouquinho também, achei muito interessante, né? Estou aqui, estou anotando. Eu gosto de anotar tudo que você vai falando aí, mas teve uma coisa que você falou, né, sobre a questão de a forma que a gente trata os funcionários, né, tem que refletir a forma que a gente quer que eles tratem o nosso cliente, né? Isso é um ponto muito importante, né? Até porque, normalmente, até questão de erros, eu tenho mudado, né? Eu tenho bastante amizade, eu gosto de conversar, trocar informação com bastante pessoas. Eu tenho 2 amigas que são psicólogas. Fui fazer uma viagem que eu achei que era para descansar e foi muito bom. Que uma delas me passou uma frase que eu gravei, que é: o reforço é mais importante do que a punição. Melhor se reforçar pelo acerto do que punir pelo erro. E muitas das vezes a gente, como empresa, né, como a gente quer ali que as coisas funcionem bem, que os processos funcionem bem, e às vezes né, até essa fase mesmo de não reconhecer que a gente está sendo às vezes muito duro com alguma situação, a gente não os trata bem de forma assim, não digo assim de ser mais firme, né, porque a gente acertem, né, mas trocar essa forma, né, trocar a forma de ser uma forma de você vamos dizer assim, reforçar o acerto dele, tratá-lo da melhor forma possível para que aquilo seja de uma forma leve, ele conseguir entender qual que é a visão, realmente, igual você falou, de vestir a camisa, né, e ver. Eu mesmo saí de baixo, né, eu comecei sendo vendedor, né, cheguei aqui e hoje já faço parte da toda a direção da empresa, né, já tomo decisões assim que no início eu não imaginaria tomar, mas desde o início é aquela coisa, eu via, igual você falou ali, eu lavei a privada, então eu sei como é que é lavar a privada. Eu passei por várias coisas, mas isso é muito importante, né? Justamente da gente ver e realmente passar para o funcionário que a gente tem, olha, isso que você está fazendo, se precisar eu vou fazer junto com você. Sim, muito bom. E passar essa real comunicação assim corporal de tudo aquilo que ele precise de apoio também, né? Para ele crescer e realmente fazer o legado. Hoje eu né, assim, nesse tempo que eu fui crescendo assim, hoje eu tenho pessoas que eu olho para trás e falo assim, olha, se eu deixar a fulano de tal responsável por isso, né? Eu sei que a pessoa vai dar conta.
Muito bom. Não, é isso mesmo, né? E construir esse espírito de equipe e também, assim, a liderança, ela traz uma responsabilidade em si, mas também entender que a gente está sempre evoluindo como ser humano, né? Então, às vezes, você vai olhar para a situação, a pessoa vai olhar para a situação que ela está agora e falar, nossa, eu não estou fazendo nada disso que a Raíza falou. E o primeiro passo da melhora é você reconhecer onde você está, né? Então, é sempre importante a gente deixar o orgulho de lado, porque o orgulho precede a queda, né? Então, ter a humildade no coração para poder aprender, para poder evoluir. Ninguém é perfeito, e por isso que eu faço questão de colocar isso quando eu vou falar com a liderança, é que não existe super-herói. Né? O fato do Superman ser o Superman faz com que ele tenha uma criptonita que possa matar ele, né? Então, você precisa ser acessível. As pessoas precisam ver acessibilidade em você. E aqui é importante também entender que é uma parte assim, não é acessibilidade no sentido de igual para igual hierarquicamente, porque um pai ele tem autoridade sobre um filho. E essa visão de autoridade ela é importante na gestão, mas no sentido de igualdade humana, né? Que eu posso falar com a pessoa de coração para coração, né? E essa é a linha tênue da liderança. É ser humano sem perder a autoridade, né? E isso a gente vai aprendendo com a prática, né? Com certeza, quando a Tata deu a primeira aula, não é a primeira coisa igual hoje, né? Então, é sempre assim, a prática ensina, né? A prática traz maturidade e essa disposição mesmo de aprender, de ir atrás e de investir em conhecimento e colocar em prática, né? Que a gente fala muito, assim, nesse negócio de incubadora e nas empresas, a gente fala muito sobre o MVP, né? Então, esse processo iterativo, você vai fazendo, lança, vai melhorando em cima do feedback que você vai recebendo, né? É assim que a Apple faz, né? Lança, a galera dá um feedback, ela melhora o iPhone. Lança, dá um feedback e lança o iPhone. É a mesma coisa, vai fazendo esse processo bem interativo, igual o MVP, que vai melhorando, né? Liderança é uma prática. E é isso, sempre lembrar que você está lidando com pessoas e que por trás de toda pessoa existe uma história e uma família e um contexto e tentar sempre trazer isso à mente, né? Sem deixar cair a qualidade da entrega. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Tabata? Acho que não, né? Mais algum comentário, gente? Se não... dois recadinhos, então. Deixei aqui no chat para quem se interessar o link do canal da BTEC no YouTube, tá? Pode seguir a gente lá. E a lista de certificado também, para receber o certificado aqui de participação do evento, tá? Muito obrigada, viu, gente, pela participação. Obrigada, Tata e Henrique, pelo convite. Raíza. Não, a gente que agradece, fica muito feliz com a sua participação, com o seu retorno, né? E bom saber que você está sempre por aqui também, foi muito rico. Depois a gente compartilha com você também as informações, né? O link e tal, as postagens. Muito obrigada. Henrique, também obrigada aí pela parceria, tá? E desejo a todas um feliz Dia da Mulher amanhã, né? Aproveita aí o nosso dia, dá uma descansada, comer um chocolate, né? Quem sabe o marido, o namorado dá, né? E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, que a gente tem os próximos eventos lá, se vocês quiserem participar também, tá bom? Obrigada. Obrigada, boa noite gente. E até mais. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.